Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Retrospecto Animado, o canal que traz análises e retrospectivas do universo das animações. E no vídeo de hoje eu trago algumas reflexões acerca da temporada de premiações 2022, com ênfase, claro, no Oscar de Melhor Animação. Nesse fim de semana acontece a cerimônia e entre as possibilidades de vitória temos os filmes Encanto, da Disney, e A Família Mitchell e A Revolta das Máquinas, da Sony Pictures Animation. E eu devo confessar para vocês que a vitória de nenhum desses filmes me empolgam. Mas calma, eu posso explicar. Primeiramente, a vitória de Encanto pessoalmente não me agrada, pois eu tô na minoria que não gostou tanto assim do filme. Eu acho que a Disney tá numa safra de produções meio esquisitinhas desde Detona Ralph de 2018. Eu sinto que eles não sabem mais desenvolver seus conflitos principais e isso acaba prejudicando a estrutura do filme que, na minha visão, parece muito apressada. Eu tenho muita dificuldade de sentir alguma conexão emocional com personagens e a história quando os acontecimentos parecem que não têm muitas consequências de peso, por mais interessante que seja o conceito, a premissa e o trabalho visual, que é sempre muito bonito. Mas isso é uma visão minha, eu entendo que muita gente gostou do filme e vai ver, o problema é só comigo. Mas eu também não ficaria tão entusiasmado caso A Família Mitchell ganhasse. E ao contrário de Encanto, eu digo que sim. Eu gosto muito de Mitchells, inclusive tem até um vídeo próprio aqui no canal e eu não retiro nenhum dos elogios que eu fiz pro filme na época. Por mais que ele tenha suas convenções e algumas fragilidades, no geral eu acho que é um projeto bem divertido e ambicioso. E eu acho ótimo que a Sony esteja tentando se reinventar no mercado e com tão pouco tempo que o Aranhaverso lançou, eles já retornem com um projeto que está ganhando abrangência. Mas eu não consigo comemorar todas as vitórias que ele teve ao longo da temporada. Inclusive, um pequeno desabafo, eu até achei um pouco exagerado todas as vitórias que ele teve no Annie Awards. Acho que pelo menos nessa cerimônia em específico, não custava eles terem dividido os prêmios com outros filmes. Luca poderia muito bem ter ganhado a categoria de Character Animation e de voz original. Flea, por exemplo, podia ter ganhado a categoria de montagem e de roteiro. E Belly, que foi um dos meus favoritos do ano passado, podia ter levado a categoria de direção de arte e efeitos visuais. Todos esses prêmios irem para Mitchells eu achei bem desequilibrado. E é um dos motivos pelo qual eu não fico tão feliz assim caso ele seja o vencedor do Oscar. Porque, de certa forma, ele ainda é um filme fácil de ser premiado por esses sindicatos e premiações. Por mais que o filme seja muito legal e eu não esteja necessariamente diminuindo os seus méritos narrativos, eu sinto que parte dessas vitórias não tenham sido só pelo mérito, mas também por ser um filme que está disponível no catálogo da Netflix. E infelizmente nessas temporadas de premiações o que vale muito é o lobby e o marketing, e não necessariamente a qualidade do filme em si. E ainda é uma animação moldada naquele imaginário da animação colorida para a família, de um grande estúdio americano e que tem muita visibilidade comercial. Acho que o filme não é digno de ganhar o prêmio só por conta disso? Claro que não, mas por que eu lamento um pouco essa vitória? Porque eu sinto que infelizmente a categoria de melhor animação no Oscar está se encaminhando para um certo marasmo e uma zona de conforto que eu, como entusiasta da mídia, fico bem decepcionado. Eu não quero parecer repetitivo, mas como eu já comentei em vídeos passados, mesmo para os padrões do Oscar, a categoria de animação se mostrou bastante diversa nos últimos 10 anos. A gente tem que entender que o Oscar é uma cerimônia americana, então é óbvio que eles vão sempre indicar os filmes que representam o próprio mercado. Mas eles sempre deram um jeitinho de colocar filmes muito inesperados dentro da categoria, que não necessariamente tinham grandes campanhas ou visibilidade. E foi nesse contexto que filmes como Chico e Rita, Um Gato em Paris, Ernest e Celestine, O Menino e o Mundo, Minha Vida de Abobrinha, A Tartaruga Vermelha, Mirai, os filmes anteriores da Cartoon Saloon antes de Wolfwalkers chegaram na cerimônia. E até pouco tempo atrás eu acreditava que isso era um consenso entre os membros para dar um pouco mais de crédito para produções legais que se destacaram ao longo do ano, para que eles ganhassem um pouco mais de abrangência e tivessem o seu espaço, além dos prêmios especializados como o Festival de Annecy.
E isso foi uma coisa que sempre me agradou muito na categoria de animação, e era o motivo que sempre me deixava muito empolgado em assistir o prêmio. Mas infelizmente eu sinto que conforme essas mudanças internas da academia, que na teoria o propósito é trazer diversidade e inclusão, isso está sendo mais ou menos refletido nas categorias de live action. É uma pena pensar que na categoria de animação está acontecendo o processo inverso, e eu diria que até um certo retrocesso, pois já é o segundo ano consecutivo que não temos surpresas. Os filmes indicados são os consensos automáticos da temporada, ou seja, os filmes dos grandes estúdios. E tem uma série de coisas que eu gostaria de tentar abranger. Mas eu não quero que esse vídeo fique muito complexo e que ele perca demais o foco. Mas eu gostaria de dizer o seguinte: para um ano que teve produções tão interessantes como Bob Cuspe, Nós Não Gostamos de Gente, Belly e Cryptozool, que tiveram um destaque inicial muito bacana em festivais, e principalmente Flea, a animação dinamarquesa, que acabou de fazer história competindo em 3 categorias no Oscar, não só na de animação, mas também na de documentário e filme internacional, chega a ser frustrante pensar que os filmes que acabam sendo os frontrunners, ou seja, os favoritos na categoria de animação, ainda sejam no modelo hollywoodiano, e que na maioria dos casos não necessariamente avançam a linguagem. Calma, vamos lá. Mitchells é um filme que avança a linguagem, e eu acho super positivo o prestígio e as influências que a Sony Pictures Animation trouxe para o mercado americano. O reflexo foi imediato, pois um ano após a vitória de Aranhaverso, várias produções de estúdios distintos começaram a se adequar a essa nova tendência das animações estilizadas. Eu, por exemplo, amei Os Irmãos Willoughbys, que está disponível na Netflix. Eu achei todo o trabalho visual desse filme simplesmente maravilhoso, e não só isso, eu acho o conteúdo dele também muito envolvente. É um filme com várias reviravoltas e ideias bastante corajosas para uma produção mainstream. Inclusive, eu sinto que ele acaba nem recebendo o mesmo carinho e apelo que o Aranhaverso tem. Resumindo, eu considero significativo e simbólico todo esse barulho que eles fizeram na indústria. A DreamWorks, por exemplo, tem 2 projetos para lançar esse ano que vão seguir esse viés, e isso é bom. Porém, por mais que eu goste muito desse feito, eu acho que não adianta muita coisa esses sindicatos e premiações darem uma pausa nos prêmios para Disney Pixar se for para começar a prestigiar só a Sony. Não é como se só existissem esses 2 estúdios no mercado. É comum que eles continuem aparecendo nos próximos anos, mas eles não deveriam ser as únicas produções com esse status de grandeza. Porque, sendo bem sincero, eu considero que Belly, do Mamoru Hosoda, produzido pelo estúdio Chizu, tem tanta explosão de ideias e conceitos visuais que consegue ser muito interessantes, inovadores, emocionantes, criativos, tal qual quanto o próprio Mitchells e o Aranhaverso. Toda a concepção visual dos personagens, a construção do universo virtual, é tudo muito rico em detalhes, ainda mais comparando diretamente com outras produções que retratam realidades virtuais como O Jogador Número 1 e Detona Ralph 2. Belly é o único que não se pendura em cultura pop. Ele cria o próprio universo com as próprias regras e é visualmente deslumbrante, sem precisar colocar logotipo de empresas ou algum meme para referenciar isso. E eu considero o filme tematicamente forte. As pessoas podem até questionar algumas decisões do roteiro, mas é um filme que consegue tocar em vários temas relevantes, com muita paixão e sensibilidade. E a celebração dele no Festival de Cannes ano passado, com aqueles 14 minutos de aplauso, já era motivo suficiente para que nenhum sindicato ou prêmio da crítica deixasse esse filme de fora do radar. É frustrante pensar que, com todas essas qualidades, uma produção estrangeira não tem o mesmo tipo de abrangência que uma produção americana. Isso porque estamos falando de um diretor pop e que tem uma carreira consagrada. E eu sinto que entre as produções de 2021, Belly, Bob Cuspe, Cryptozool e Flea são os filmes que mais contribuíram no avanço da linguagem de animação, mas que infelizmente nem todos eles tiveram reconhecimento nos prêmios do sindicato, muito menos pela academia. E esse é só algum dos motivos pelo qual eu não fico tão entusiasmado assim com todas essas vitórias de Mitchells. Eu acho muito fofo o entusiasmo e a reação genuína e o carinho que toda a equipe talentosa do filme tem tido nas redes sociais com todas essas vitórias do filme. Porém, tem mais um detalhe que eu gostaria de pontuar. Eu amo demais o Aranhaverso.
mas me incomoda um pouco esse status de animação salvadora que uma parte do público trata ele. Faz parecer que antes dele não teve nenhuma animação legal sendo produzida ou que trouxe propostas visuais ambiciosas. E eu nem tô pedindo para as pessoas irem tão além, mas eu me refiro justamente às produções que tiveram indicações no Oscar. Olhando numa retrospectiva dos indicados, nós temos Rango, por exemplo, que é um filme que eu considero espetacular e que ganhou o Oscar de melhor animação e que traz um visual bastante excêntrico e diferente do convencional, além de tematicamente ser muito interessante e ter um apelo para o público adulto. Considero a vitória dele bem simbólica e diferente, e vale dizer que foi em um ano sem Disney e Pixar nas indicações. Junto a ele tinha Kung Fu Panda 2, que mistura 3 técnicas de animação diferentes, e entre elas o teatro de bonecos e a animação 2D para os flashbacks. O primeiro filme solo do Gato de Botas, que é um dos filmes mais bonitos visualmente da DreamWorks, e 2 produções inéditas. Um Gato em Paris, da França, cujo trabalho da dupla de realizadores é por si só maravilhoso, pois é um estilo de traço muito particular, com influências em arte cubistas. É como se você estivesse vendo pinturas do Picasso em movimento. E Chico e Rita, da Espanha, que é feito em rotoscopia, mas que também tem um brilhantismo visual que eu acho simplesmente admirável. Assim como nos anos seguintes, Ernest Celestini fez um uso muito delicado de 2D, com seus traçados que emulavam aquarela. O nosso próprio Menino e o Mundo, que brincava muito com colagens. A Anomalisa, que usa stop motion para criar momentos psicodélicos e entrar na mente do protagonista. Por falar em stop motion, eu acho válido lembrar de um outro estúdio americano que tem trazido muitas inovações para o campo. Você pode até não gostar de todas as produções deles, mas é inegável o cuidado artesanal que eles empregam em todas as suas produções e eles ainda não foram premiados pelo Oscar. A Laika, infelizmente, não consegue ter tanto retorno financeiro com os seus projetos, por mais que eles até consigam ter uma base de fãs, e é um estúdio que está tentando propor coisas diferentes no mercado americano. Então é aí que entra um pouco do meu incômodo com esse grande status que a Sony tem tido, já que a Laika vem há anos se esforçando para não fazer coisas tão convencionais. E quando eu digo convencional, eu não digo que o básico e uma proposta mais simples seja necessariamente ruim. A Pixar, por exemplo, está conseguindo se renovar sem se abdicar demais do que é a essência do estúdio. Eu gostei muito de Luca e eu amei Turning Red. São filmes moldados no que o estúdio oferece de legal, porém trazendo um lado mais íntimo dos seus realizadores, o que acabou me emocionando bastante. E eles estão se adaptando ao modelo mais estilizado, mas ainda deixando claro que é um filme Pixar. A estrutura é simples, e bem convencional até. Mas isso não é demérito nenhum, já que eles estão encontrando formas de avançar a linguagem e, na sua simplicidade, criar histórias cativantes. O meu problema mesmo é com as produções da Disney Animation. Eu não estou conseguindo me conectar com eles há um bom tempo, e eu sinto que eles estão bem estagnados em comparação aos demais estúdios. E eu não estou dizendo isso só para jogar um ódio gratuito e encanto. Eu consigo entender o apelo emocional e eu compreendo que as pessoas se identifiquem com a questão temática. Mas eu preciso ser honesto. Particularmente, eu acho a execução do filme muito frágil. Então eu não acho que ele seja tão merecedor desse status de representatividade, já que existem outras animações que tratam de aspectos culturais de países não tão representados na tela, que são muito eficientes. Feito todas essas reflexões, qual é a conclusão que eu posso tirar de tudo isso? É a seguinte: enquanto as distribuidoras como os streamings da Netflix e da Apple não darem atenção para produções menores, com algum candidato estrangeiro ou independente, como já aconteceu anos atrás com a Lost My Body e o Wolfwalkers, mas a gente perde diversidade nessas grandes premiações. Porque nem todo mundo tem o hábito, ou até mesmo a obrigação, se a pessoa não estiver inserida no meio, de acompanhar os festivais e de se integrar no que a gente tem de melhor no mundo das animações hoje em dia. E a gente está vivendo um período muito rico de produções, tanto no cinema quanto na TV. E um dos motivos das minhas ressalvas e a causa pelo qual estou fazendo esse vídeo mais espontâneo é justamente por conta disso. Pois com tantas produções acessíveis, é chato que a atenção fique tão centralizada nas produções da Disney Pixar, nessas cerimônias que deveriam trazer variedades. E como a atenção está sendo tão focada nessas produções blockbusters, eu tenho muito medo que isso continue se repetindo nas temporadas seguintes a ponto de virar uma constante.
pois nesse ano de 2022 nós temos 2 produções da Pixar, novamente uma produção da Disney e uma produção nova da Sony. E com tantos títulos interessantes que estão sendo anunciados para esse ano, como o novo filme do Richard Linklater, o novo filme do Masaaki Yuasa, entre outras produções que possam surgir durante festivais, é triste que a categoria de animação possa fechar mais uma vez previsível e sem diversidade no ano que vem. E se tem um filme que eu acho que seria muito merecedor do prêmio de melhor animação esse ano, é Flea, que fez o seu feito histórico e que tem uma narrativa que consegue misturar animação com documentário. E por mais que o filme não tenha essa super abstração e essa hiperestilização surtada, ele tem ali algumas abstrações nas cenas do flashback, com aquelas cenas rascunhadas, que servem a um propósito narrativo bastante único. E seria muito legal um filme com tamanha importância temática e que conseguiu chegar nessas 3 categorias, sair premiado. Pelo menos uma vez eles podiam sair da zona de conforto. E na minha visão, Flea é o melhor entre os indicados desse ano. E para concluir, eu queria deixar a seguinte mensagem. A gente não precisa esperar que só as grandes produtoras tragam inovações. Independente do sucesso comercial de um filme, a gente tem que apreciar coisas legais. Essas produções menores precisam do nosso apoio, pois elas nunca vão ter o mesmo tipo de abrangência dos grandes estúdios. E com o snob que Belly teve na temporada, eu espero que a distribuidora americana G-Kids comece a pensar urgente em novas estratégias para voltar a aparecer na temporada de premiações, porque caso contrário, eles vão cair no esquecimento, e o que seria uma grande perda, pois o seu catálogo é extraordinário. E tenta se colocar no lugar, imagina que legal uma produção brasileira ganhar algum destaque internacional para perder espaço no Oscar para uma produção que às vezes nem é tão merecedora assim.